arrumando o cabelo no ar, pela TV. Muito, é um tema. Pergunta, né, pra gente. Terapia. Vamos agradecer de Libras, muito que é nosso patrocinador aí, a AME, é isso, né? Isso, nossa tecnologia. Estão nos assistindo, já vão compartilhando o link, nós estamos ao vivo e vamos falar um pouco da nossa entrevistada, Eliane Cristina Batti, coordenadora Oeste da NBH Brasil, colunista do portal Acesse, profissional do município de São Paulo, instrutora de equitação clássica, instrutora de equitação terapêutica e equitação adaptada aos 3 tambores, instrutora de volteio terapêutico. Precisa falar. Seja bem-vinda, Eliane. Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez com vocês. E ali entrou ali no ar, é isso aí. Li, seja muito bem-vinda à nossa convidada. E a gente já vai começar com aquela pergunta clássica. Não esquecendo que o pessoal também pode participar aqui no chat ao vivo com a gente. Se tiver qualquer dúvida, a gente para fazer a pergunta. E aliás, não é a que vocês têm curiosidade, então podem mandar as suas perguntas, tá? Eli, o que é? Utiliza o cavalo numa da educação, saúde e equitação, buscando melhorias biopsicossociais, tá? Ela é indicada para os quadros motores, cognitivos, comportamentais e até emocionais. Ah, mas vamos lá, um cavalo? Que diferença que faz um cavalo na vida de uma pessoa com deficiência? Ele tem uma biomecânica, movimento cinesioterapêutico do ser humano, com a marcha humana. Então, o cadeirante que não tem esse aprendizado da marcha, né, devido aos comprometimentos, lesões, posição sagital do cavalo, no eixo gravitacional, o cavalo ele faz esse movimento, ele vai para frente e para. E aí nós temos o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico passa em a pessoa cadeirante estivesse andando. Envia as estimulações importantes para o desenvolvimento da habilitação ou reabilitação da pessoa com deficiência. Nossa, olha que fantástico, né? Gente, é uma coisa. Eu fico, ela fala os termos. Você sentir o caminhar, né? Fazer com que a pessoa sinta-se e a gente nem né? Você tem e vale a pena ressaltar que a ecoterapia não é passeio a cavalo. Às vezes, a montaria é tão importante ou para aquele quadro cognitivo. Bem, para o quadro motor, o cavalo
terapêutico que simula a marcha humana. Mas e para o quadro cognitivo? Para o quadro com habilidade de humor? Não sei se alguém já teve a oportunidade de chegar. Você olha para ele olha diretamente aonde? Nos seus olhos. Nos seus olhos. É uma coisa, assim, ele olha para você, já fica hipnotizado com aquele olhar. Mas que diferença que faz esse olhar? Do espectro. Esse olhar que você do amor, a ocitocina, que te causa também um bem-estar. É automático quando a gente leva as pessoas para conhecer os cavalos e as pessoas vão passando a mão nos cavalos, daqui a pouco tá meu fofo, meu lindo, meu querido, abraçando, inclusive o Terapia. Né, da porte médio e cavalos grandes, que até assusta a gente, né? Como é que chama aquele bonito? O tracker. O tracker, né? O bretão. Bretão, né? Gente, é um cavalo maravilhoso, um cavalo que você vê cavalo, a caixa dele já é diferente, mas você vê uns cavalos bem espertos lá. Como é que vocês controlam e dominam esse cavalo? Na verdade, o cavalo ele não é um robô. Ele é um animal que no meio ambiente ele é o quê? Uma presa. Então, cauda, ele não enxerga o ponto cego na visão binocular. Mas quem está montando assusta. em primeiro lugar, ninguém domina um cavalo. Meu Deus. Então, tenham acesso à acessibilidade, porque às vezes se preconiza um cavalo só médio, mas e uma pessoa? A gente precisa pensar. 20% do peso do cavalo. Porque o cavalo, e esse cavalo, além de ser pesado, da tarde podem trabalhar sem benefício nenhum. Não, nem tá. O que acontece? Muitas vezes é que a gente precisa respeitar o cavalo. Além do treinamento, o cavalo precisa ser dessensibilizado, a gente tem que treinar o cavalo a passar embaixo de bola. Tem cavalo que não gosta da rampa, tem cavalo que não gosta da bola, tem cavalo que aceita tudo, tem cavalo que não aceita nada. Então, se aquele cavalo ele não gosta de passar embaixo da bola, e aquele praticante de ecoterapia, aquela pessoa com deficiência precisa
de um estímulo de lateralidade, coordenação motora, e precisa passar embaixo da bola, eu não vou escolher aquele cavalo que não passa. Então, eu preciso de toda uma logística para isso. Se aquele cavalo não encosta na rampa, ele não gosta da rampa, mas ele trabalha com excelência na ecoterapia, eu não vou encostar ele na rampa. Então, eu preciso respeitar o cavalo. E quando? E vou treinando. Tá? É até muito gratificante de ver o que eles proporcionam pra gente. Porque às vezes acontece, né, um barulho muito inesperado e o cavalo faz assim. Tem cavalo que aguarda o que você... Qual vai ser a conduta daquele momento? Tem cavalo que fala, opa! Parou, né? Travou. Opa, peraí. Tem um que para e fala, e agora? Né, eu tinha a égua Babi, né, que já faleceu, que quando o paciente ele entrava em desordem sensorial e até mesmo em surto, ela parava, deixava ele passar a perna, até às vezes, né, com uma forma de comunicação, ser um pouco mais ríspido com a égua. Ela falou assim, e aí? Parou? Agora vamos. Ela continua. Então, tem um cavalo para cada tipo. Às vezes eu preciso também de um cavalo um pouquinho mais agitado para aquele praticante, para tirar ele da zona de conforto, para buscar atenção, porque não adianta também... Para ficar uma monotonia, né? Sim. Parece que tá no carrossel, né? Ele vai andando... E eu não vou conseguir a atenção que eu preciso. Então eu tenho que pegar ele num cavalo mais liquidificador, né? Mais liquidificador, aquele cavalo que para, a mosca pica, ele coça o pé, aí a criança, opa! Então, sente o que está acontecendo ali ao redor dela, né? Porque quando você está montado, você sente absolutamente tudo, inclusive toda a musculatura do cavalo. Até se ele tensiona a musculatura, você sente. É uma delícia. Vou contar um segredo para vocês, né? Acho que já vai para 10 anos, eu acho, ou mais. A Eliane fez lá na Hípica um treino, inverteu. Você está falando tudo isso, vamos descobrir nossa idade. Não, mas eu sei eu não tenho problema nenhum com a idade, não. Fala aqui, ó, tenho 49, viu, gente? Não tem problema com a idade. E ela fez um treino, na verdade era um treino para nós sentirmos o cavalo com os olhos vendados, né? E até sentir a sensação de um cego, né? Que monta, né? Como é que a percepção. E aí nós fizemos isso tudo, mas assim o cavalo andava devagarinho, né? E aí ele não deixava tirar a venda, né? Porque eu queria dar uma trotadinha, né? Dar um chutinho embaixo assim, né? Ele dá né? Começa a cavalgar. Ela não deixou, ela é terrível. Então, ó, não caem nessa, viu? Quando a Eliane andava subindo no cavalo, ela sobe e desce rapidinho. Mas estou brincando. Mas, Li, me diz uma coisa. Quando vocês compram esse cavalo é doado, porque não é qualquer cavalo que serve para ecoterapia. Né? Você já falou que tem que ser um cavalo que ele se deixa dominar, né? Tem que ter um bom temperamento o cavalo. Então, como que a gente faz a escolha do cavalo? A gente tem muita doação. Às vezes tem aquele proprietário que o cavalo é magnífico, de repente teve um problema financeiro, né, não está conseguindo, aí ele faz a doação pra gente, ou até mesmo ele avançou no esporte, o cavalo não salta mais a potência que ele precisa, ele faz a doação. Nós temos também animais doados da Cavalaria da Polícia Militar. Daquele lá, que eu trabalhei. Deve ser aquele grandão lá. Eu trabalhei, mas os cavalos da Cavalaria me chamam muita atenção. E tem alguns que a gente acaba comprando. A gente gosta também do animal, aí a gente às vezes faz uma rifa, tenta entrar em contato com algum parceiro para fazer a compra do cavalo. Os cavalos, quando vieram da cavalaria, eles eram da tropa de choque. Nossa. Então, são cavalos que eram acostumados a tomar, né? Pedrada, paulada, rojão, né? Tá no meio de uma multidão. Sim, né? Até mesmo se defender. Se defender. Mas, assim, na primeira semana foi bem difícil o comportamento, porque eles estavam acostumados a se defender, nunca tinham saído da cavalaria, relinchavam, não queriam comer, ficaram ansiosos, mas são inteligentíssimos. Aprenderam serviço, assim, coisa de um mês, eu tinha outros cavalos. E depois eu até brincava, eu mandava os vídeos, mandava para a cavalaria, olha... Aqui vocês não conseguem fazer isso. É verdade, né? Aqui são animais sensacionais. O cavalo, ele só tem
né, é como eu falo, tem um ponto cego, a gente tem que respeitar. Sim. Tem cavalo que é mais sensível a barulho, tem cavalo que não gosta de uma determinada situação. E às vezes as pessoas acham que o cavalo ele é obrigado a aceitar tudo, tá? E ele não, ele é um animal. Às vezes você chega lá com o guarda-chuva, se você tá lá num atendimento, né, vem uma outra família, abre um guarda-chuva, o cavalo, opa! Assusta, é Né? verdade. Então a gente barulho. tem que tomar muito cuidado. Barulho do carro, né? Quando Tem coisas que os cavalos surpreendem a gente, que a gente achava que ia assustar, que não assusta, e tem coisas que de repente eles assustam. Então, mas precisa também ter uma equipe especializada. Então a gente observa sempre o comportamento do animal, tá? E mas fala assim que o animal, a gente não tem índice de acidente, tá? Eu tenho aí 22 anos de carreira na ecoterapia, né? A gente faz, né? Se precisar retirar, a gente retira. Graças a Deus a gente não tem. Por quê? Porque a gente sempre observa o comportamento e a equipe é toda treinada. A nossa equipe é uma equipe de excelência. São equipes, a gente não trabalha, né, com voluntariado, a gente trabalha com profissionais já experientes na ecoterapia, então já vem com uma bagagem muito grande. E explica pra gente, entrando até nessa questão, depois nós vamos entrar na questão das patologias que é importante, que são indicadas, né, a ecoterapia, mas me explica uma coisa, quando a gente vê a criança no cavalo, a gente pensa assim, é a criança, o cavalo e um terapeuta. Não é, né? Tem um que puxa o cavalo, daí tem um que fica, uma pessoa que fica do lado direito do cavalo, outra do lado esquerdo e a criança no centro. Então me explica essa logística dos profissionais. Nós temos o auxiliar guia, né, que é o que conduz o cavalo, nós temos o auxiliar lateral e temos o ecoterapeuta, tá? Por que o auxiliar lateral? De repente você precisa do material, de um equipamento, a criança é mais agitada, precisa de um suporte lateral, ou é um paciente de um quadro motor que ele precisa de uma propriocepção do outro lado, tá? Porque é tudo muito específico. Às vezes você precisa, se você está lateralizando um paciente segurando nos adutores, o outro lateral precisa segurar também para a gente proporcionar o mesmo estímulo, a mesma propriocepção. Então, depende. Então, depende da necessidade e do que naquele momento a intervenção. A intervenção, cada semana, né, eles fazem, daí vai mudando. Eu lembro que o Enzo fazia, daí ele tinha que deitar para frente, abraçar o cavalo, né? E pro autista é complicado, né? Aquele pelo, tudo. Mas é proposital. E o que ele gostou com o tempo, né? Ele gostou, foi de deitar, né? No cavalo, né? No lombo do cavalo. Deitava e ficava, né? Olhando para ter até a visão, né? Sabe que agora com o protocolo do Covid, a gente está deixando de fazer algumas atividades, enfim, porque tem que ficar higienizando o cavalo, a encilha o tempo inteiro com álcool 70%, né? A gente agora está com outro aparato também para poder manter, né, com todo o cuidado possível os atendimentos. E deve ter os intervalos, né? Porque de um atendimento para o outro, ter essa troca e higienização, vocês estão fazendo isso também, não, né? mas a gente já deixa os borrifadores, né? A gente sabe que tem praticante que já conseguiu já usar máscara de acordo com o nosso trabalho, porque às vezes a família chega, ele não usa máscara, mas aí a gente coloca no cavalo, tanto estímulo que o cavalo tem que a criança não tem tempo de lembrar da máscara. Exatamente, isso eu posso dizer pelo Arthur. A Dani vai contar do Arthurzinho. O Arthur não ficava de máscara. E aí eu falei, você só vai fazer o cavalo se usa máscara. E aí ele entendeu todo o processo. Ela falou que ele não tira, faz bonitinho. Nós sabemos que tem uma PL, né, que tem todo um respaldo, tem a declaração do médico, enfim. Mas hoje, se a gente parar para pensar, a máscara, ela é o colete salva-vida de todos. Então, a gente precisa realizar esse trabalho de sensibilização também com a criança. Porque se um dia a criança que não usa máscara precisar usar um óculos. Exatamente. E o capacete também, que é um item de segurança, né? Usar um capacete. Então, a gente precisa trabalhar com a criança
sempre para evolução. Oli, todos aceitam o capacete? Porque o Enzo, quando começou, foi difícil também o capacete, por causa capacete. do protocolo do Covid, nesse momento a gente não está usando. Não está usando. Mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que tentar. Que é segurança, a gente não né? pode desistir. Às vezes tem família que já entrega pra gente desistindo. É verdade. E a gente não pode desistir, porque mais pra frente vai que essa criança precise usar um outro equipamento, ela precisa aprender. Exatamente. E a segurança, né? É a mesma coisa que andar de moto sem capacete. Porque querendo ou não, que nem ela falou, um tombo de cavalo não é um tombinho qualquer, não é complicado, né? Então aí a cabeça é sempre uma preocupação, porque... Na ecoterapia, como a gente tem o ecoterapeuta, tem o lateral, anda ao passo, a gente sempre consegue, né, segurar o praticante, principalmente numa questão de um momento de alteração, né, do cavalo ou outro tipo de alteração do paciente. Então, esse risco é muito pequeno de acontecer um acidente, né? Mas, numa equitação já é diferente. Na equitação, a pessoa já vai sozinha, então ela tem que usar o capacete, inclusive... Aliás, você entrou num assunto que eu gosto de frisar, a questão do esporte, né? Da inclusão no esporte. E a gente vê aí em algumas cidades, né, que existe a equitação terapêutica, né? Na verdade é paraequestre. É paraequestre, né? E como é que você vê isso? Isso é legal? Você tem alguma experiência nessa questão? Nós temos sim. Nós temos hoje 2 paratletas que correm pela hípica. Um é o Gustavo, que tem autismo. O Gustavo, filho do Diniz. Conheço o Gustavo. Gustavo, aliás, manda um beijo. Diniz e Márcia. Gu, tô torcendo pra você. Então ele é lá por Carapicuíba, né? Sim, pela hípica de Carapicuíba. Ele tá, né, dentro das competições do paraequestre e agora também ele vai fazer avaliação para entrar para o Paratambor, que é da Associação Brasileira do Cavalo Quadrimilha. Então a gente já está direcionando ele. Mas ele vai sozinho? Ele está conduzindo já? Não, ele vai sozinho. Só que ele vai de acordo com o que ele consegue fazer. Sim, lógico. Né, naquele momento. Então ele vai assim, até o passo, até o trote, ele já consegue. Olha a confiança. Olha, eu conheço eles e começou uns 10 anos, sei lá, que ele monta, né, desde pequenininho. Entrando nisso, a gente vai falar então, o Gustavo, ele é autista, Eu falei do Murilo. Então, fala do Mu também. Então, o Murilo já é pegado. O Murilo, ele já entrou ele tá já ranqueado no Paratambor da Associação Brasileira do Cavalo Quadrimilha. Poxa, que bacana. Ele já participa, inclusive, de competições mais fortes. De WQM, que é o que o Gustavo também já tá indo para fazer avaliação, e ele participa do paraequestre, da categoria mais forte, né? Nós tivemos um episódio que quem cuidava do Murilo era a avó faleceu agora no finalzinho de julho, então ele tá aí com os pais, né? Com a guarda, tá ficando com o pai, com a mãe. E a gente está retomando aí o serviço com ele, e o cavalo dele acabou dando um probleminha no casco, que a gente está em tratamento para ele poder retornar. Então a gente pretende voltar às provas, tanto com o Murilo quanto com o Gustavo, a partir de janeiro. Ali, parabéns pelo trabalho seu, deles também, porque não é fácil você começar uma ecoterapia, né, como uma terapia, passar para essa fase de competição, né? O Gu é autista, o Murilo também, né? O Murilo tem autismo e deficiência intelectual. Então parabéns, porque não é fácil você estar ali controlando e eles entenderem, né? Perceberem o cavalo, os perigos, né? Saber manusear. Entender as regras, ainda né? teve mais trocas de cavalos, né? Porque os cavalos, eles se empolgavam muito com o Gustavo. Falou assim, não, vamos. Aí a gente acabou até fazendo mais trocas. Até por conta da agitação, né? E o cavalo sente, porque quando você tá querendo dar um trotinho, você dá, né? Uma chuchadinha embaixo e o cavalo... Mas o Gustavo, tanto o Gustavo quanto o Murilo, eles são bem firmes de cela, a gente brinca, né? Fica postura, né?
de Amazonas, aí, do linguajar do cavalo, que eles são bem firmes na sela. Tem uma postura bacana, né? Não fica Fica super bem. E Li, aí fala pra mim então, a gente tem, você já falou alguma coisa sobre a paralisia, né, cerebral, da questão do cavalo, do motor, e o autismo, né, síndrome de Down, que o da Dani tem Down, o Arthurzinho também. Me fala um pouco aí dessas patologias que são indicados e o que beneficia, né, quais são os benefícios, melhores benefícios para as mães entenderem como é importante a gente ter essa terapia no município, né, para as nossas crianças. Para os quadros motores, aí eu já vou colocar tanto o quadro de paralisia cerebral quanto síndrome de Down, ou até mesmo de outras síndromes, tá? AVCs, enfim. O que melhora, tá? O cavalo que com esse movimento cinesioterapêutico a partir da biomecânica do cavalo. Então, a gente consegue de benefício controle cervical, controle de tronco, adequação de tônus muscular. No caso da paralisia cerebral, eu tenho o caso de hipertonia, hipotonia no caso do síndrome de Down, que é a hipotonia global. Então, a gente adequa o tônus muscular depois de 10 minutos. Por isso que a gente não pode ter barulho, que é uma coisa muito importante, porque tem pessoas com paralisia cerebral que entram em reflexo. E às vezes você está 10 minutos lá, com o cavalo, adequando o tônus muscular, aí chega alguém, a criança entra em reflexo e se desorganiza. Nós conseguimos alongamento muscular para os casos motores, postura, coordenação motora. Esses são os objetivos assim, mais gerais, tá? E até a marcha. E a marcha, Tem muitas crianças que depois da terapia adquiriram a marcha. Olha que bacana, né, meu? Que trabalho fantástico. Tá? Mas isso depende muito do quadro, né? Tem quadros motores mais severos, outros mais paliativos, outros mais leves. Mas o paliativo, que é o caso mais grave, não precisa fazer eco. Ele faz a eco para melhorar pelo menos a respiração, exatamente. até a deglutição. Ansiedade também, né, Li? Acho que a ansiedade também, isso é uma coisa que... Eu acho que é uma coisa muito importante que você está falando, porque a gente não pode olhar o praticante da terapia como uma cabeça, só um braço, sim, exatamente, como um todo. Exatamente. Como um todo. Eu estou especificando aqui para os quadros motores, mas a gente tem que olhar como um todo. Eliane, inclusive ele fala da língua, o efeito, que quando você falou, eu fiquei encantada. De tônus muscular, então... Por que melhora? Às vezes a fala, é claro que a gente não substitui o atendimento clínico de uma fono. Sim. Principalmente uma especialista em motricidade oral, tá? Mas o próprio cavalo já adequa o tônus muscular e melhora a fala. Que é automático, né? Da questão do síndrome de Down, da hipotonia. É como que adequando o tônus muscular de forma global já auxilia nesse processo também. Agora, em relação aos quadros comportamentais, vocês imaginam uma criança com TEA em desordem sensorial ou uma criança que não tem aprimoramento na linguagem multimodal, da estereotipia, que fica correndo para cá e para lá para se organizar e ela tem que ficar 30 minutos em cima do cavalo se organizando? Nossa, não tem por onde escapar, né? Vamos combinar. Sim. Ela tem que ficar ali. Então, eu já falo que o cavalo ele é disciplinador por natureza. Exatamente. Então, porque a partir do momento que você coloca uma criança mais agitada, ela tem que ficar 30 minutos porque ela precisa se equilibrar. Exatamente. Ali em cima. E é alto. Nossa, e ela começa a ter essa percepção até da noção do perigo, né? Porque ela tem essa percepção dessa consciência corporal dela e da consciência do espaço. E da noção temporal, do que é começo, meio e fim. Então ela precisa se controlar na ansiedade. Eu ficava muito... olha, a gente precisa diminuir a estereotipia. Aí eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre a estereotipia. E nesses estudos, falando um pouquinho da estereotipia, eu percebi que a estereotipia ela é muito importante para a organização da criança. Sim. Na verdade, quem se incomoda com a estereotipia somos nós, as pessoas que não entendem, né? Que não entendem esse tipo exatamente. de comportamento, porque às vezes uma criança corre para um lado, para o outro, mas ela está em crise.
né? Ou ela está tentando se organizar naquela linguagem É multimodal como se dela. fosse uma descarga elétrica, né? Ela tem aquilo, aquilo para ela, às vezes, é prazeroso. Sim. O chacoalhar, o meu filho fazia muito isso, né, o Enzo, né? Por exemplo, se você está num lugar chato, que você tem que ficar sentado, você fica assim com o pé. Você fica assim com a caneta, daqui a pouco você faz assim. É uma linguagem multimodal. Exatamente. É uma linguagem multimodal. E para a criança que tem essa dificuldade, mesmo em relação à estabilidade, né, de humor, a ansiedade, ela fica meia hora ali no cavalo, ela precisa controlar tudo. Tudo, exatamente. É um caminhão de melancia que cai na cabeça dela, com um monte de propriocepção que ela fala, e agora? Eu preciso me organizar, eu preciso ficar meia hora aqui, eu preciso entender o começo, meio e fim, eu tenho que entender que uma hora isso acaba, eu preciso me equilibrar. Exatamente. E quando eu preciso de alguma coisa, eu preciso me comunicar e interagir com o ecoterapeuta ou com o auxiliar. E às vezes a criança quando chega assim, né, e às vezes ela nem na primeira, não acontece a primeira montaria, às vezes acontece numa boa, né, coloca, a criança monta numa boa. Sim, mas tem e tem crianças que não, né. Tem crianças que às vezes eu preciso do auxílio da família. Exatamente. Da família. Mas eu falo para a família, é assim mesmo, não desista, a família entra em desespero, a família fica chateada, porque tem gente que às vezes a criança não fica no cavalo, quer bater na criança quando sai. E eu falo, ó, deixa eu explicar uma coisa, é assim, faz parte do processo, faz parte. A criança vai chorar, ela não vai entender que eu vou devolver, olha o tamanho do cavalo, então é todo um processo. Às vezes assusta, nunca viu, porque tem um cachorrinho, né, um gatinho, quando você olha aquele cavalo, ele realmente... Eu vou te colocar em cima. Não, realmente dá cavalo uma é um assustada. liquidificador ambulante. E ele é forte, às vezes dá aquele relinche, ele bate, ele tem força nas patas, né? Ele bate, às vezes ele vai tirar uma mosca, já desequilibra a criança inteira. Então é indicado, então, praticamente para quase todas as patologias. Sim, desde né? que E qual que você fala assim, essa aqui, ela é indicada, mas com muita restrição. Essa aqui a gente tem que analisar. Quadros paliativos, né? Quadros de deformidades, enfim, a gente precisa verificar. Porque se o risco é maior que o benefício, não é ecoterapia. E casos agressivos. Porque o cavalo também, ele tem todo o treinamento dele, mas eu também não sei como ele vai reagir com excesso de agressividade. E outra, como que eu vou manter a pessoa com segurança em cima do cavalo se ela agride a gente também? A agressividade ela é bem complicada. E também pessoas que têm problema de coluna, como é que funciona com o cavalo? Porque tem, né, a marcha, tem tudo, mas tem pessoas que já têm dores, né? Tem casos, assim, quadro álgico, se tiver quadro álgico, quadro de dor, não é indicado. Artrose, artrite, luxação, contusão, não é indicado. Luxação de quadril, também não é indicado, porque o cavalo tem essa circunferência aqui, imagina. Se você já tem uma bursite no quadril, você já sente dor, imagina um acetábulo e um fêmur espaçado, ou no local inadequado. A criança vai sentir dor. Vai sentir dor. Mas a criança, ela não aparenta sentir dor, mas às vezes a comunicação dela é muito comprometida. Mas ela está sentindo dor. Às vezes tem criança até que chora, então é muito complicado. Às vezes a ansiedade da montaria é mais da família do que o benefício que vai ter para aquele praticante. E a gente precisa orientar. Né? Tem família que às vezes você precisa orientar diversas vezes. Olha, de repente adaptar a terapia dele, vamos fazer solo, vamos fazer outras atividades para o teu ganho. Então, porque a ecoterapia as pessoas olham como se fosse um bril mesmo que realize a montaria. Mas se o risco é maior que o benefício, não é ecoterapia. E a gente precisa saber dosar isso. E eles levam a cenoura para dar pro cavalo, eles penteiam o cavalo, passam escova, né? Tem outras atividades, né? E uns já conduzem o cavalo, né? Levam o cavalo, é muito bacana. Se vocês tiverem oportunidade de conhecer o trabalho da Eliane, ou na Hípica Santa Terezinha, ou aqui mesmo, né, no município, ali perto do Residencial Zero,
tem que ter muito silêncio. Aliás, são 2 lugares que vocês conseguiram inserir a prática e que não tem tanto barulho, né? Pelo menos aqui em Alphaville ali. É Não... orientação, né? Às vezes a gente precisa orientar, porque às vezes a família fica tão empolgada, vai lá, leva o cachorro, o periquito, o A papagaio. cenoura, A né? cenoura. A cenoura me atrapalha. Na sacolinha do mercado, aquela sacolinha que faz barulhinho. A criança chega com a cenoura e vê o cavalo na pista. Oi, cavalo! Aí o cavalo diz assim, minha cenoura chegou. Ai, já larga tudo. Aí, você sabe que eu já tive dedo do pé fraturado por causa disso. Porque eu estava fazendo atendimento e chegou uma criança chacoalhando uma sacolinha de cenoura, o cavalo virou e pisou no meu pé sem querer. Olha, você tá vendo? Então, gente, ó, quando for levar lá o alimento do cavalo, não leva na sacolinha, porque eles têm uma audição, porque eles estão do outro lado leva lá, escondido. do picadeiro. Pode levar que eles amam, mas leva escondido. E você sabe que tem crianças que começam a comer cenoura de ver o cavalo. De ver o cavalo Outro comer. Começam a comer benefício. frutas. É. Tem criança que leva banana, maçã, mas não come em casa, mas vê o cavalo comendo, começa a comer. Ah, tá vendo? Então, gente, olha, vale a pena. Eliane, acho que tem uma surpresinha, não é isso, Wesley? Tem uma surpresinha pra você. Vamos ver se você lembra de quem é essa pessoa. Ah! Tem outra lá, o Enzinho. Olha lá, olha o capacete, era maior que a cabecinha dele. Foi numa competição, né? Foi numa competição em São Paulo. Santa Mara. Olha lá o Enzinho, olha que Você lindo. morena? Não sou eu que estou montando, não. Ali era a Lu. A Lu, olha. A Lu hoje dá aula na USP, né? Ela é fantástica, a Lu. A Lu começou a montar com o Enzo era bebezinho quando começou. Agora, meu Deus do céu. Agora ele monta sozinho, é o Enzo, meu filho, viu, gente? Você viu que bonitinho? Então, Oli, deixa eu te falar outra coisa. Vocês têm o picadeiro que tem a areia, mas eu já vi vocês com as crianças também passeando por pedra, outros tipos de piso. Explica pra gente como é que é isso no cavalo, como é que nós sente fazemos, isso? é importante que tenha vários estímulos de piso diferentes, tá? É claro que nem sempre com toda a intervenção a gente consegue fazer, principalmente dos quadros motores que precisam de um ritmo, sem nada que cause interferência. Mas, por exemplo, a deficiência auditiva é importante ter essa vibração do risco, do asfalto, da areia. Eu gosto muito lá em Carapicuíba porque a gente tem um espaço bem grande. Sim, então a gente faz exterior. Como eu gosto de fazer exterior. Fazia muito com o Enzo, né? De colocar o praticante em cima do cavalo e subir. E sair fazendo exterior, pegando inclusive florzinhas, sentindo o cheiro, sentindo o vento. É tudo muito sensorial. Parar embaixo da árvore, né? Pegar amora. Pegar amora, porque lá tinha bastante amora. A gente conseguia parar para pegar amora. E crianças que têm seletividade, de repente saem experimentando amora. É claro que agora no protocolo Covid a gente não está fazendo isso, porque tem a higienização, mas a gente fez muito. Um trabalho principalmente para aqueles casos de seletividade. Tá, certo. E deixa eu te fazer outra pergunta. Você falou agora da pessoa, né, o surdo, né? Você tem praticante, tanto aqui como lá na Ípica de Santa Terezinha, ou não? Tem? Temos com deficiência auditiva. Também. Temos com deficiência visual também. Também. Nós temos diversas patologias, e desde adultos. É isso que eu ia perguntar. Quadros também com adultos. Tá vendo? É importante, né? Por isso que é importante que a ecoterapia ela saia um pouco do arroz e feijão. Sim. E acessibilize para que todos tenham oportunidade de fazer, mudando o tamanho do cavalo, alterando condições de metodologia também para acessibilizar essas pessoas. Porque se a gente fica só na questão, olha, eu vou usar só o cavalo médio, eu vou usar só o cavalo pequeno, eu não oportunizo as pessoas adultas. E nós temos vários casos. E cada cavalo vai proporcionar também um sentido diferente, né? E às vezes a gente troca, se precisar trocar de cavalo, a gente troca. Por quê? Porque eles têm, assim, uma gama de diversidade grande para habilitação e reabilitação na ecoterapia. Então eu posso escolher o cavalo que eu quiser. Olha, de repente,
vou quebrar um pouquinho, quero buscar sua atenção, quero trabalhar a concentração, escolhe um cavalo maior. Sim. A criança é pequena, mas você vai trabalhar no cavalo maior. Tem noção do espaço. Montaria ali, né? dupla, a criança já ganhou o controle cervical, controle de tronco, já vai para o cavalinho menor para começar a montaria individual, para ter ganho. Porque na montaria individual ela ganha mais rápido do que a montaria dupla. Qual que é a idade, mais ou menos, para esse cavalo, para a criança montar sozinha no cavalo? Quando é muito pequenininha, a gente espera um tempinho, tá? Para formação óssea, Mas faz montaria dupla. Montaria dupla. Que nem o Enzo, tem a Mas fotinho a aí. partir dos 2 anos e meio, 3 anos que a gente começa a atender na ecoterapia. Aí a gente começa com síndrome de Down, por exemplo, com 3 aninhos a gente faz a dupla. O Elcio está falando que a gente tem 5 minutos, ó. Já começou já aqui o negócio. 5 minutos. Viu? O papo tá tão bom. Viu? Deixa eu te falar, é importante a gente dizer assim, aqui em Bariri acho que não, porque a IPCA é municipal, né, da prefeitura, e ela é feita para ecoterapia mesmo, para servir como mais uma modalidade de terapia oferecida pelo município, mas na IPCA Santa Terezinha, antigamente tinha equitação. Vocês ainda estão com equitação? Por exemplo, se eu quiser aprender, praticar esporte, equitação, posso? Nesse momento nós estamos só com a terapia, mas pretendemos futuramente ter a equitação também. Também, porque isso é bacana. Mas é só entrar em contato posteriormente com a gente pra gente ver. Aliás, Li, já vai deixando aí seu contato, fala para o seu telefone, onde as pessoas podem te achar, suas redes sociais, pode olhar para essa câmera. Olha, eu vou falar uma coisa, meu nome tá errado. Pode falar. Wesley. Não, olha lá, doutora Elaine Cristina. Bate com S a mais. Eliane também, né? Eliane Cristina Bate. Nós temos, né, o Facebook oficial da IPCA Santa Terezinha, que é dar uma curtida, já começa a acompanhar um pouquinho o nosso trabalho. Nós temos o telefone fixo da IPCA em Carapicuíba, 41816831. Eu tenho um celular também que não tem o WhatsApp, que a gente entra em contato, que é o 991553701. Pode entrar, se quiser me chamar no Facebook também, Eliane Cristina Bate. E ali é legal, ela coloca uns vídeos, ela trabalhando com os cavalos, bastidores, lá nas alimentando, limpando o casco, nas baias, né? Parece ela lá nas baias, é super legal. Dá uma olhada lá que vocês vão ver a quantidade dos cavalos e como eles são bem tratados. Gente, olha, a gente queria aqui agradecer a presença da Eliane, né, sempre aberta com a gente sempre fala, Eliane, corre aqui, ela vem, ela fala, ela explica, ela dá uma aula, como vocês podem ver. Agradecer a minha amiga aqui, a Dani. Obrigada, Má. Obrigada a todos que participaram aqui, viu? Thelma, a Tereza, a Regina, sua irmã, né? Maria Tereza, Nádia, Nedina, um beijo pra todos. A Nedina tá aí também, Nedina? Beijo pra você. Itamar. O Itamar também? Itamar, beijo. A gente aprendeu um pouquinho mais sobre ecoterapia. E eu vou fazer um quiz rápido com você. Ecoterapia na sua vida é tudo. É tudo mesmo. Essa mulher respira os cavalos, e por isso que é essa profissional competente, capacitada e que dá um show toda vez que é entrevistada. Obrigada, gente. Beijo pra todo mundo. Até semana que vem. Tamo junto. Beijo. Obrigada, Eliane. Eu que agradeço.